Olá pessoal! Esse vídeo é para aquelas pessoas que são programadores ou desenvolvedores, então é um vídeo um pouquinho mais específico, que trata às vezes de uma classe específica, mas também muito interessante que a gente tenha conhecimento sobre isso. A gente vai conversar sobre o contrato de trabalho desses programadores e desenvolvedores e também sobre a jornada de trabalho. Vamos comigo? Então, pessoal, a gente vê que muitas vezes os programadores e desenvolvedores, eles atuam como PJ, mas é importante a gente entender o que isso significa na prática, né? E aqui eu já trago talvez a pergunta inicial do vídeo e talvez mais importante também, né? Do que é atuar como PJ para um desenvolvedor, né? Para um programador. Vocês sabem? Deixem nos comentários o que vocês entendem sobre o assunto e continuem aqui comigo no vídeo para entender mais. Atuar como PJ, pessoal, nada mais é do que ser o dono, digamos assim, da sua própria empresa. E você não vai celebrar um contrato de trabalho com a outra parte, mas sim um contrato de prestação de serviço, onde você vai determinar, né, fixar que determinado serviço vai ser prestado para aquela empresa e você, como PJ, inclusive fica responsável por emitir notas fiscais, fazer o pagamento de tributos. Então você de fato funciona como uma empresa, né? Muito diferente de uma pessoa, por exemplo, CLT, que possui a carteira de trabalho assinada, possui direitos trabalhistas, salário assegurado pela lei, então são modalidades bem distintas. Você, como PJ, então funciona como uma empresa e justamente tem obrigações legais, financeiras, tributárias que precisa manter em dia, né? Como a gente já viu, então, entre uma pessoa CLT e uma pessoa PJ existem inúmeras diferenças, né? Claro que cada modalidade possui também a sua vantagem e desvantagem. No caso das pessoas que trabalham como PJ, ou seja, pessoa jurídica, de fato o contrato de prestação de serviço é muito importante que esse contrato, inclusive, esteja bem feito, que ele seja um contrato completo, com todas as informações necessárias. O que eu quero dizer com isso? Que esse contrato precisa prever informações como, por exemplo, um escopo do trabalho a ser realizado, prazos, remuneração, né, para aquele trabalho que vai ser realizado, a forma de pagamento e entre outras obrigações que ambas as partes podem possuir com relação àquele trabalho. Então é muito importante que esse contrato seja detalhado para que se tenha clareza do serviço que vai ser prestado, da remuneração que vai ser paga em razão desse serviço e entre outros detalhes que sejam relevantes. Portanto, primeiro de tudo, com relação ao contrato de prestação de serviço dessas pessoas, né, desses programadores e desenvolvedores, é importante que haja um contrato bem redigido no momento em que for, né, realmente prestar o serviço para alguma outra empresa, para alguma pessoa que está contratando o seu serviço. Agora vamos então para a segunda parte, para o segundo tema do vídeo, que diz respeito à jornada de trabalho, né, dos programadores e desenvolvedores. Como a gente já viu, eles funcionam então como PJs. Existe então uma grande diferença entre as pessoas PJs e CLTs. A gente sabe, né, que o CLT ele possui um horário muito rígido, fixo a ser cumprido. E isso é completamente diferente numa relação em que a pessoa é PJ, justamente porque ela tem autonomia para fixar os seus horários de trabalho, executar o trabalho no momento em que bem entender, desde que respeitado, claro, os prazos definidos no contrato. Então, existe um serviço a ser executado que existe um prazo máximo fixado em contrato. Agora, cabe àquele programador e desenvolvedor definir quando que ele vai executar aquele trabalho, em quantos dias, né, que ele vai realmente dedicar o seu momento de trabalho para executar aquele projeto, em que momentos do dia que essa dedicação, que esse trabalho vai acontecer. Então, isso é sempre definido por ele, porque ele possui essa autonomia, diferentemente de um funcionário em que ele cumpre ordens de horários já fixados que ele precisa de fato estar trabalhando naquele período. Então são relações de trabalho bem diferentes e talvez aqui seja uma das vantagens realmente de um PJ, né? Essa flexibilidade, essa autonomia com relação ao horário de trabalho. Como eu já abordei assim brevemente aqui no começo do vídeo, uma das coisas mais importantes também que precisa vir definido num contrato é a questão da remuneração, né? E aí vem também talvez mais uma vantagem do PJ.
PJ ele possui um pouco mais de amplitude, de abertura para negociar essa remuneração. Uma pessoa CLT, a gente sabe que ela possui um salário base, muitas vezes, um salário fixo, então não há muita abertura para se pedir aumentos, principalmente para se pedir rebaixamentos de salário, então é uma coisa um pouco já mais rígida. Diferentemente é a relação com o PJ, né, com esse desenvolvedor, esse programador que é PJ. Essa pessoa, ela tem o poder de negociar no momento em que ela está fechando esse contrato, o valor que ela entende que é justo para executar aquele trabalho. E quanto melhor, né, a qualidade desse programador ou desse desenvolvedor, ele vai ter mais ainda autonomia, mais poder de negociação, mais poder de barganha no momento em que estiver celebrando esse contrato. Então tá aí mais uma vantagem também desse sistema, né, do contrato que vai ser celebrado, porque ele possui mais poder para negociar e fechar realmente uma remuneração para executar aquele trabalho. Ainda dentro do quesito remuneração, é importante a gente deixar claro aqui no vídeo que uma pessoa PJ não possui os mesmos direitos que uma pessoa CLT. Então, o PJ ele não vai ter direito de receber naquele contrato uma férias, um 13º, um FGTS. Então, é muito importante que esse PJ, no mesmo momento em que ele tem essa maior autonomia, esse maior poder de barganha, que ele também tenha uma maior organização, porque ele não tem, de certa forma, uma garantia como um CLT possui, né? Então, ele precisa ter muita também organização financeira, para que ele consiga administrar o seu patrimônio, para que ele consiga honrar com as suas finanças e ele tenha realmente em mente qual uma remuneração justa para o trabalho que ele vai executar. Então, existem pontos positivos e existem pontos também que precisam ser muito bem administrados por esses programadores e desenvolvedores para que eles consigam realmente fazer com que o contrato de trabalho e a sua jornada de trabalho seja uma coisa que vale a pena, que seja rentável, que seja interessante para a sua realidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente fez hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam aqui no nosso canal também e ativem as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!